Hebreus capítulo 10, versículo 35. Eu gostaria que, se você puder marcar tudo que eu vou pregar aqui hoje, com marca-texto, na sua Bíblia, a tua vida depende dessa pregação. A tua salvação depende dessa pregação. Essa palavra é uma das mais fortes que eu conheço na Bíblia, de todas. E é a que me sustenta na presença de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa, grande galardão. A palavra galardão é sinônimo da palavra recompensa. Então a recompensa que Deus tem para aqueles que confiam nele é muito grande. Está aí, ó. Ela tem grande, não é um pequeno galardão, nem um médio galardão. É um grande galardão. É uma grande recompensa, mas essa recompensa só vai vir para as pessoas que confiam em Deus. E aquele que confia, ele pode estar passando o deserto, a tribulação, o problema que for. Ele nunca desiste. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde a recompensa virá. Agora no versículo 36 diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Entenda, qual é a vontade de Deus? A perseverança. E a Bíblia diz que ainda que confiemos em Deus, nós temos necessidade de perseverança. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Existem coisas que são necessárias e existem coisas que são opcionais. O que é uma opção? É tudo aquilo que você pode ou não fazer. É tudo aquilo que você pode escolher. Repita comigo: opção é tudo que me dá escolha. Então, o carro é uma opção, porque você pode andar de carro ou você pode andar a pé. A pé vai demorar mais, mas você vai chegar do mesmo jeito. É uma opção. Casamento não é uma necessidade, é uma opção. Tem pessoas que estão solteiras e são felizes. E tem pessoas que são casadas e, Jesus amado, nem vou falar. Filhos é uma opção. Tem pessoas que opinaram e disseram, aliás, optaram. Opinar é uma coisa, optar é outra. Optaram, ou seja, decidiram não ter filhos e estão vivendo. E tem pessoas que optaram em ter filhos e estão vivendo bem, felizes. Então tudo que você pode escolher é opções, são opções, é uma opção de vida. Agora o que é necessidade? Repita comigo: necessidade é tudo aquilo que não me dá escolha. Então, opção é tudo aquilo que te dá escolha. Necessidade é tudo aquilo que não te dá escolha. Vamos lá, o ar que você respira
É uma opção ou é uma necessidade? Necessidade, porque você não tem opção de respirar ou não respirar. Se você acordar, quer saber, hoje eu não vou respirar porque eu não estou afim. Não tem como. Você não tem opção de respirar ou não. Você é obrigado a respirar. Então o ar que você respira é uma necessidade. O alimento que você come é uma opção ou necessidade? Tem como você falar, vou ficar o mês inteiro sem comer? Não, você morre. Então o alimento não é uma opção, o alimento é uma necessidade. A água é uma opção, uma necessidade? Eu vou ficar sem beber água o ano todo de 2022. Não. O líquido, a água, é uma necessidade. E diz-se de passagem que a água mata mais rápido sem ela, a falta da água, do que a falta do alimento. Com o alimento a pessoa ainda consegue viver 1, 2 semanas. Sem a água, 3, 4 dias, ela já fica desidratada e já vem a falecer. Então, entenda isso tudo porque o corpo é 70% água. Tem coisas que são opcionais. E tudo que é opção é o que lhe dá direito de escolha. A necessidade é tudo aquilo que você é obrigado a fazer porque você não tem escolha. E a Bíblia está dizendo o que aí no versículo 35, por favor? Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes o quê? Necessidade de perseverança. Diga em voz alta, a perseverança não é uma opção, é uma necessidade. Significa dizer que você crente, você cristão, é obrigado a perseverar. Porque se você não perseverar, você não chega a lugar nenhum. Sem perseverança, você não vai ver o teu marido convertido. Sem perseverança, você não vai ver o teu filho convertido. Sem perseverança, você não vai conseguir a cura. Sem a perseverança, você não vai conseguir prosperar. Sem a perseverança, você não vai conseguir ser salvo, porque o reino dos céus é tomado por esforços. E em Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida eterna. Então a perseverança é uma necessidade. Aí, olha o que diz logo adiante, no versículo 38. Estou resumindo. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aí, o autor do livro de Hebreus diz, no versículo 39, nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Repita comigo, quem retrocede está perdido. Diga para o irmão do lado, se você retroceder já era. Diga para o irmão de trás, se você retroceder você está perdido. Não existe volta. Jesus deixou bem claro, aquele que pega no arado, não olha para trás. Aquele que pega no arado, tem que seguir adiante. Porque quem olha para trás, ou seja, quem retrocede, não está apto para o reino de Deus. Não é isso que está na Bíblia? Olha lá. E aquele que segue em frente, olha lá, ninguém que tenha posto a mão no arado
olhe para trás é apto para o reino de Deus. Quer dizer, quem olha para trás não é apto para o reino dos céus. Quem retrocede não é apto. Então ele diz: nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Quem retrocede, quem desiste da fé, quem desiste de buscar a Deus, eu estou falando é com você que está aqui, e eu estou falando com você que está em casa me assistindo. Veio a pandemia, você se acomodou e começou a buscar a Deus pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais, assistindo na televisão, e você nunca mais colocou os pés na igreja. E você acha que está tudo normal, mas você percebe que você já não é a mesma pessoa, já não tem a mesma fé, já não tem a mesma entrega, já não tem o mesmo compromisso, já não tem a mesma responsabilidade com o Evangelho. Sabe por quê? Porque simplesmente você está se perdendo. Porque quem retrocede é para a perdição. Então nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Da fé para quê? Para a conservação da alma. Significa dizer que quem persevera está conservando a sua salvação, a sua alma na presença de Deus e no reino dos céus. Agora um pouquinho adiante, nós estávamos no livro de Hebreus. Você vai abrir agora no livro de Pedro. Você vai abrir no livro de Pedro. Hebreus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1º, 2º Tessalonicenses, 1º, 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Depois de Hebreus vem Tiago. Depois de Tiago vem as epístolas de Pedro. Primeira e segunda epístola de Pedro, depois primeira, segunda, daí depois vem as epístolas de João, Judas e Apocalipse. Se quiser de trás para frente é melhor. Apocalipse, antes vem Judas, antes de Judas a epístola de João, e antes da epístola de João vem a epístola de Pedro. 2 Pedro capítulo 2. Lá no versículo 20, se você puder pegar uma caneta e grifar, e você que está em casa, se você puder pegar esse texto e divulgar nas redes sociais, e gravar na sua Bíblia, e gravar principalmente na tábua do seu coração, porque a tua salvação depende disso. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, ou seja, retrocedem, se depois de você escapar do mundo, dos pecados do mundo, das coisas pecaminosas, você saiu, se afastou das coisas pecaminosas por meio de Jesus, por meio do Evangelho, quando você se converteu, quando você foi para a igreja, e você se deixa enredar, retrocede, a Bíblia diz que você é vencido, e diz assim: tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Quem saiu do mundo por meio do Evangelho e volta para o mundo, ou volta a praticar as coisas do mundo, a Bíblia diz que a pessoa está se tornando pior do que antes de conhecer Jesus. Pior. E diz no versículo 21, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha só o que a palavra de Deus diz. Melhor é que a pessoa nunca tivesse conhecido a Deus, do que conhecer a Deus
e retroceder. Por quê? A pessoa, quando era do mundo, ela conheceu o diabo. Eu conheci o diabo. Eu conheci o diabo no crime. Eu conheci o diabo quando eu usava crack. Eu conheci o diabo quando eu usava cocaína. Eu conheci Satanás. E vocês que vieram do mundo, de uma forma ou de outra, também conheceu. Na prostituição, nos vícios, noitadas, baladas, promiscuidade, orgias e tudo mais. Aí, a pessoa vem para a igreja, conhece a palavra e conhece a Deus. De repente ela volta para o mundo, retrocede. É como se ela estivesse falando para Deus: Deus, eu conheci o diabo, vim para a igreja, conheci o Senhor, só que eu prefiro o diabo, então estou voltando para o mundo, tá? Quem retrocede está dizendo isso com as atitudes. É o famoso ditado: está cuspindo no prato que comeu. Por isso que no livro de Hebreus diz que aqueles que foram uma vez coparticipantes da mesa com Cristo, que provaram dos dons celestiais e retrocedem, é impossível que sejam renovados para a salvação novamente. Olha lá, os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, ou seja, retrocederam, abandonaram a fé. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-mo à ignomia. Esse ignomínia é expondo ao ridículo, porque uma pessoa diz: ué, você não era da igreja? E agora você está aí na prostituição? Então o que você está mostrando para as pessoas lá fora? Que a prostituição é melhor que Deus. A pessoa que se afasta e ela volta para o vício, quem é da família, amigos, colegas, parentes, vai olhar para ela e falar: ué, o vício é melhor do que a igreja, né? O vício é melhor do que Deus, porque a pessoa deixou Deus para voltar para o vício. Então a pessoa que retrocede, ela está colocando Deus ao ridículo. Ela está colocando Deus ao ridículo. Eu não sei se é os inimigos da cruz de Cristo que diz que eles andavam no nosso meio, porém não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam que permanecido. É isso mesmo? Mostra aí. Mostra. A Bíblia diz assim, ó: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Por quê? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Quer dizer, quem é de Deus permanece. Quem não permanece, quem retrocede, quem se afasta, é porque nunca conheceu a Deus na vida. É. Continua nessa palavra mesmo. Aí diz aí, ó, eles saíram do nosso meio, quer dizer, eram da igreja. Entretanto, não eram dos nossos, quer dizer, estava dentro da igreja, mas nunca pertenceram ao povo escolhido, povo de Deus, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Só que esse ainda não é os inimigos da cruz de Cristo. O inimigo da cruz de Cristo está em Filipenses.
dizendo lá, o Deus deles é o ventre. Não é isso? Olha lá, ó. Antes disso, ó, lá em cima. Olha lá, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Quem são os inimigos? Os inimigos são aqueles que têm por destino a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. Por quê? Está aí, ó, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Estão na igreja, mas não são espirituais, não têm comunhão com Deus, não têm santificação, e só pensam em dinheiro, só pensam em coisas terrenas, só pensam em coisas materiais. Esses mais cedo ou mais tarde acaba saindo. Jesus disse: não acumulei para vós outros tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, a traça e o ferrugem corrói, mas acumulei tesouro no céu. Um homem juntou tantos bens, construiu um novo celeiro e disse: agora minha alma gozará do bem. Jesus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você preparou vai ser para quem? Colossenses capítulo 3, versículo 2. O que o Espírito diz? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui de baixo, aqui da terra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqueles que estão focados no reino dos céus, na vida eterna, nunca vai sair da igreja, nunca vai desistir da fé, e esses que vão perseverar até o fim vão alcançar o reino dos céus. Se a pessoa vem para a igreja buscar qualquer outra coisa como plano primário e coloca isso acima do reino de Deus, ela acaba se afastando, caindo na armadilha do diabo. Mais cedo ou mais tarde ela sai da igreja. Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu estou dizendo isso porque se você não tiver perseverança, você vai cair na armadilha do diabo. E mais cedo ou mais tarde você vai perder a sua maior preciosidade, que é a salvação e a vida eterna. E esses que retrocedem, como está no livro de 2 Pedro capítulo 2, para fechar com chave de ouro, diz no versículo 22, quem retrocede é assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Esse adágio verdadeiro é aquele dito popular. Sabe esse ditado popular? Dito popular? Pronto. Então a Bíblia diz que quem retrocede, depois de conhecer a Cristo, a Deus, aconteceu o que diz certo dito popular, certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. Como assim o cão voltou ao próprio vômito? Imagine um cachorro vomitando e depois comendo o próprio vômito. A Bíblia está dizendo que o ser humano que conheceu a Cristo, conheceu a Deus e retrocedeu e saiu, se afastou, saiu da igreja, é igualzinho um cachorro que come o próprio vômito. É nojento, repita comigo, é nojento. Gente, a coisa mais nojenta que existe é uma pessoa se afastando de Cristo e voltando para o mundo. Quem já vomitou aqui alguma vez? É ruim vomitar, gente? Imagine a pessoa comendo uma feijoada. Depois da feijoada, a pessoa vomita. Aí ela olha e fala: nossa, eu não posso desperdiçar esse vômito, vou aproveitar que está quentinho. E a pessoa começa a comer o próprio vômito. É nojento? É nojento? Pois assim é a pessoa que retrocede. Mas bispo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Negativo, eu discordo e eu provo ao contrário.
Quando uma pessoa vomita, é porque ela está passando mal. Ela comeu algo estragado e está doendo a barriga dela, e ela está tendo uma cólica intestinal, uma ânsia de vômito. Aí ela vomita, põe tudo para fora. Na hora vem o alívio, é ou não é? É. Quando você fumava cigarro, você veio para a igreja, aquele cigarro começou a fazer mal para você, e você ia fumando e você se sentia mal, pesado, pesada, triste. O que você fez? O que você fez? Não, você não jogou fora o cigarro, você vomitou o cigarro, porque o cigarro estava fazendo mal. Então você tirou de si, tirou da sua vida, você vomitou o cigarro. Aí a pessoa volta a fumar, então ela está comendo daquilo que ela vomitou. A pessoa adulterava, se prostituía antes de conhecer a Cristo. Aí ela conheceu a Cristo e parou de adulterar, parou de se prostituir. Por que ela parou? Porque aquele ato estava lhe fazendo mal. Então ela vomitou a prostituição, vomitou o adultério. Ela tirou da vida dela porque aquilo fazia mal para ela. Se ela volta a adulterar ou volta a se prostituir, ela está comendo do próprio vômito, está comendo daquilo que ela vomitou. E assim é para o roubo, assim é para os palavrões, assim é para a mentira. Se a pessoa volta a fazer algo que ela tirou da vida dela, ela está comendo do próprio vômito. Ou seja, quem retrocede e volta para as coisas mundanas, carnais e terrenas, está comendo do próprio vômito, igualzinho a Bíblia está dizendo. Então você diz para mim que é nojento uma pessoa vomitar no copo e depois beber do vômito. Pois bem, quando a pessoa retrocede e volta às práticas pecaminosas, Deus está olhando para a pessoa e está tendo nojo do que a pessoa está fazendo, porque a pessoa está comendo do próprio vômito. É isso que Deus vê na gente. Isso é repugnante, é abominável. E não é só isso não. Quem retrocede, a Bíblia diz que é como o cão que voltou ao seu próprio vômito. Leia comigo. A porca lavada voltou a remover-se no lamaçal. O que significa isso? Quem já foi da roça? A Bíblia diz que quem retrocede é igual uma porca lavada que voltou para a lama. Você já foi da roça? Quem já visitou um chiqueiro? Como que é o chiqueiro? É sujo, fedorento, cheio de vermes e bactérias. Você joga comida lá para o porco primeiro pega a comida, joga nas fezes. Quando a comida fica com aquele odor forte, fedido, aí o porco come com prazer. E ele rola na lama, e quanto mais forte o cheiro, melhor o porco se sente. Agora imagine você indo no chiqueiro, pegando um porco e levando o porco para dentro da tua casa. Aí você pega o porco e coloca dentro do teu banheiro, liga o teu chuveiro, e depois de jogar água no porco, você pega o sabonete, o seu sabonete, e passa no porco, esfrega. Aí você tira uma camada de sujeira. Aí depois você pega aquele seu shampoo. Qual que é o nome do shampoo? Palmolive, é isso? Dove? Dove, pode ser o Dove. Você pega o seu shampoo Dove e você joga no porco, e você massageia, e você lava o porco com o seu shampoo. Fica cheiroso? Fica, mas o pelo ainda está grosso. Aí você fala, eu vou jogar do meu condicionador.
Aí você pega o seu condicionador da Natura, da Jequiti, lá do Boticário, e você pega o seu condicionador e joga no porco, e passa o condicionador no porco todinho, e depois você lava o porco. Como é que vai ficar o pelo do porco? Macio e cheiroso. Depois você pega o seu secador, a sua escova de cabelo, e você passa no porco, enxuga o pelinho dele, o porco fica limpinho, cheirosinho, e aí você deixa ele andar livremente dentro da tua casa. E aí o porco vai para um lado, vai para o outro, você vai para a cozinha, o porco vai atrás, você vai dormir na cama, o porquinho pula em cima da cama, e ele deita lá na cama com você, e você dorme fazendo carinho no porco. Aí você levanta um belo dia de manhã, está fazendo o café da manhã, o porco limpinho do teu lado, e aí você vai jogar o lixo da cozinha do lado de fora da casa, e quando você volta para dentro de casa, você esqueceu a porta da sala aberta. Só que a porta da sala, ela dá de frente para o chiqueiro, e o porco passeando dentro da sua casa limpinho, ele vê uma brecha na porta, e ele vai lá e olha para o chiqueiro, e sente o cheiro do chiqueiro, e fica lá com a porta aberta fazendo assim. E de repente, quando você olha, já é tarde demais. O porco sai correndo e corre, e você grita colocando a mão na cabeça: não! E o porco pula em câmera lenta assim, ó, e se joga na lama, e rola para um lado, e rola para o outro. Aí você fala: todo o meu trabalho foi em vão. Por quê? Porque o porco lavado voltou a se mover na lama. Pergunta assim, Bispo França. Não, mais alto, Bispo França. E o que tem a ver com a minha vida? Ah, vocês querem saber? Então vou dizer para você, tem tudo a ver com a tua vida. Diga para mim, esse mundo, o mundo lá fora, é limpo ou é sujo? Sujo. No mundo tem adultério, prostituição, promiscuidade, vícios, cigarros, cocaína, maconha, crack, corrupção, traição, falsidade, dor, lágrimas, sofrimento, mentira, alcoolismo. Esse mundo está sujo, e se tem sujeira, significa que esse mundo é um chiqueiro. É ou não é? É. E aonde você vivia antes de vir para a igreja? No mundo. Ou seja, você, eu, nós vivíamos no chiqueiro. Então nós éramos o quê? Nós éramos porcos. E nós éramos os porcos que vivíamos no chiqueiro, e nós estávamos sujos por a sujeira desse mundo. Aí Jesus Cristo foi lá no chiqueiro e pegou você, pegou eu, e trouxe para a casa dele. E ele não nos lavou com sabonete, com shampoo Dove, com condicionador, não. Nós fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Ele te lavou com o sangue dele. E tem gente que está dentro da casa de Deus como um porquinho, uma porquinha lavada, e está olhando para a prostituição e fazendo... Está olhando para a bebida alcoólica e fazendo... Está olhando para o adultério, para a pornografia e fazendo... Está doidinho para pular no chiqueiro. Doidinho para voltar a se mover na lama. A Bíblia diz que o crente, o cristão,
que retrocede é como alguém que come o próprio vômito, e é como um porco que estava lavado e voltou para a lama. Então eu vou repetir o que eu comecei a pregar. A perseverança para o cristão não é uma opção. A perseverança é uma necessidade. A perseverança é como o ar que respiramos, sem ela você morre. É como o alimento que ingerimos, sem ele você morre. É como a água que bebemos, sem ela você morre. Sem perseverança é impossível alcançar o reino de Deus, a salvação, a vida eterna. E se você está na igreja, se diz crente, e você está pensando em desistir, porque você não conseguiu o dinheiro que você precisava, não conseguiu converter o marido, o filho, ou você não conseguiu a cura, e você está pensando em desistir, então saiba que você vai comer do próprio vômito, sabe que você vai voltar para o chiqueiro, vai voltar a se mover na lama. E a Bíblia diz aí em Pedro que melhor nunca tivesse conhecido o Evangelho, as coisas de Deus, o caminho da justiça, melhor que nunca tivesse conhecido, do que após conhecê-lo, volverem para trás, retrocederem. É só você olhar para a vida do apóstolo Valdemiro, para a vida do ministro Amauri, e para a vida dos homens que pregaram a palavra para você, como está lá no livro de Hebreus, capítulo 12 ou 13, versículo 7. Olha aí, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Quem são esses guias? Os quais vos pregaram a palavra de Deus. Então lembre-se dos apóstolos, lembre-se dos pastores, lembre-se dos bispos, das pessoas que pregaram a palavra de Deus para você, obreiros, obreiras, missionários, diáconos, diaconisas. Lembra das pessoas que pregaram a palavra de Deus para você, e observando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Você não tem que imitar as pessoas que estão saindo da igreja. Você não tem que imitar as pessoas que estão retrocedendo. Não tem que imitar as pessoas que estão desistindo, que estão indo para o inferno. Você tem que imitar aqueles que permanecem, aqueles que perseveram, aqueles que não desistem, aqueles que oram, que jejuam, que estão sempre na presença de Deus, louvando e adorando, custe o que custar. São esses que você tem que imitar. A sua referência tem que ser esses. Como está no livro de... Eita, agora deu branco. Não sei se é Efésios, Filipenses. Observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Filipenses, né? Olha lá, irmãos, sede imitadores meus. Ou seja, você não tem que imitar quem está desistindo, imitar quem está metendo pau, falando mal na internet, falando mal nas redes sociais. Não, você tem que imitar os homens de Deus que permanecem na fé. E observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Então você tem que observar as atitudes de muitos. Porque está cheio de gente que se diz de Deus, que usa o título de bispo. Hoje em dia é normal ter o título de apóstolo aí no mundo. O cara nem tem experiência como pastor, tem 1 ano de pastor, e o cara vai a algum lugar e paga para o outro amigo consagrar ele apóstolo. Aí o cara coloca lá o nome, apóstolo fulano de tal. Você pergunta para ele, quantas igrejas você cuida? Ele, 1. Quantos membros tem lá? Tem 15, tem 20. Aí você olha, não tem sinais, não tem prodígios, não tem nada do que prove a unção que ele carrega, que ele diz que carrega.
A Bíblia diz das credenciais de um apóstolo. Para ser apóstolo tem que ter credencial. E a credencial não é um crachá. A credencial é essa: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, ou seja, perseverança, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Essas são as credenciais de um apóstolo. E as credenciais de um bispo, que está lá no livro de Timóteo? Tem que ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, à bebida alcoólica, tem que ser temperante, tem que ser sóbrio, tem que ser hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho e não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, ou seja, soberbo, egocêntrico, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então o apóstolo tem que ter uma credencial. Bispos já têm outras credenciais. E pastores já é outras credenciais. E diácono, diaconisa já é outra credencial. É uma hierarquia criada por Deus dentro da igreja. E em vez de a pessoa se espelhar na maior hierarquia, que é o apóstolo, está se espelhando nos derrotados, desistentes, naqueles que estão comendo do próprio vômito, que estão voltando para o chiqueiro. Diga: está repreendido. Não. Aqueles que são da fé não param por nada, não desistem nunca. Faça frio ou calor, faça sol ou chuva, esteja contente ou triste, em momentos de glórias ou tribulações, a pessoa sempre vai estar na presença dela, porque o alvo dela não são coisas terrenas e passageiras. O alvo de quem persevera é a salvação e a vida eterna.